Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, filho, filha. Hoje, segunda-feira, vamos rezar os mistérios gozosos. Reze com fé, entregue nas mãos de Maria, de Nossa Senhora, a sua vida, seus impossíveis, suas aflições. E não fique cultivando essa inquietude, confie. Deus está no trono, a Virgem Maria cuida de você. Deus vai tirar um bem maior de tudo, até dos seus fraquezas e pecados. Rezemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Contemplaremos hoje os mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso, contemplamos a visita do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria, a Anunciação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
No quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério gozoso contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Consagramos nossa vida a Nossa Senhora, nossa família, nosso coração, nossas intenções, rezando juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejais dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre vossa família, vosso coração, tirando toda a inquietude, todo medo, trazendo paz à mente, acalmando a ansiedade, que desça e permaneça para sempre sobre a tua casa, a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as tardes, 18 horas, 6 da tarde, temos o texto do dia aqui. Vem rezar comigo, compartilha também com mais pessoas essa notícia e manda o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa oração e rezem conosco o texto. Deus ilumine você. Muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, o Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova. Que bom ter você aqui
Episódio 64, hoje leremos Números, capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 13 e 14 e o Salmo 96. Lembrando que o Salmo muitas vezes fica como tarefinha, então anota, mesmo que eu não falar no final, ele está aqui para a sua leitura, é bem importante, tá bom? Nesses dias nós estamos ouvindo as leituras na voz do Orlando Júnior, que está ajudando muito aqui, né, o padre a recuperar a voz, nesse tempo aí que eu fiquei com a voz meio machucada, meio cansada. Está sendo muito bom. E eu convido você a copiar o link desse vídeo, mandar para mais pessoas, para os seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham participar dessa iniciativa. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ler seguindo um método fantástico, os 12 grandes períodos. É muito bom, tá, ter você aqui. Eu estou usando a tradução da Bíblia Ave Maria, sobretudo a que está na internet, né? A Bíblia católica que está na internet, que é da Ave Maria, porque não use a Bíblia da Ave Maria, às vezes, dependendo a que você tiver, a edição que você tiver vai ser diferente. Então, se está diferente, você segue, lê o que está na tela, é simples, né? Às vezes, ler ajuda a concentrar também. Vamos ler, então, hoje as citações. Aliás, vamos ouvir na voz do Orlando Júnior. Números, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas, aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo, e para a libação acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um cordeiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isso é um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa quanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando chegardes à terra para onde vos levo e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo o que por ele vos ordenou desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho, com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a Assembleia dos israelitas
e lhes será perdoado, porque é um pecado involuntário. E apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo e seu sacrifício pelo pecado, para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a assembleia dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente ultraja o Senhor, ele será cortado do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito, será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão diante de toda a assembleia. Eles colocaram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fazeis estas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor e os pratiqueis, e não vos deveis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Deste modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 13. Cuidareis de fazer tudo o que vos prescrevo, sem acrescentar nada, nem nada tirar. Se se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou o prodígio que anunciou e te disser: vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos e prestemo-lhes culto, tu não ouvirás as palavras deste profeta ou deste visionário, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Seguireis o Senhor vosso Deus e o temereis, observareis seus mandamentos, obedecereis a sua voz e o servireis com muito zelo. Aquele profeta, aquele visionário, porém, será morto, por ter pregado a revolta contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos libertou da casa da servidão, e por ter procurado desviar-vos do caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, tua mulher, a mulher que repousa no teu seio, ou o amigo a quem amas como a ti mesmo, tentar seduzir-te dizendo em segredo: vamos servir a outros deuses, deuses desconhecidos de ti e de teus pais, ou deuses das nações próximas ou distantes que estão em torno de ti, de uma extremidade da terra a outra, tu não lhe cederás no que te disser, nem o ouvirás. Teu olho não terá compaixão dele, não o pouparás, e não ocultarás o seu crime. Tens, ao contrário, o dever de matá-lo. Serás o primeiro a levantar a mão para matá-lo, e a levantará em seguida o povo. Tu o apedrejarás até que ele morra, porque tentou desviar-te do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Todo Israel será tomado de temor ao sabê-lo, e não se renovará mais tal crime no meio de vós. Se ouvires dizer:
de uma das cidades que o Senhor teu Deus te deu para habitação, alguns malvados saíram do meio de vós e seduziram os habitantes de sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que vós não conheceis. Farás um inquérito, buscarás e tomarás sérias informações. Se for verdade o que se disse, se verificar que uma tal abominação foi realmente cometida no meio de vós, farás passar a fio de espada os habitantes dessa cidade, juntamente com o seu gado, e as votarás ao interdito com tudo o que nela se encontrar. Juntarás em seguida, no meio da praça, todo o seu espólio, e queimará juntamente com a cidade em honra do Senhor teu Deus. Ela será para sempre um montão de ruínas que não se reconstruirá mais. Não retenha a tua mão nada do que tiver sido votado ao interdito, para que o Senhor aplaque o ardor de sua cólera e use de piedade e misericórdia para contigo, e te multiplique, como jurou a teus pais. Como condição de que obedeçais à voz do Senhor teu Deus, observando os mandamentos que hoje te prescrevo e fazendo o que é bom aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 14. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus, não vos fareis incisões e não cortareis o cabelo pela frente em honra de um morto, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para ser um povo que lhe pertença de modo exclusivo entre todas as nações da terra. Não comerás coisa alguma abominável. Eis os animais que comereis: o boi, o cordeiro, a cabra, a gazela, a corça, o gamo, o antílope, o búfalo e a cabra montês. Comereis de todos os animais que têm a unha e o pé fendidos e que ruminam. Mas não comereis daqueles que somente ruminam, ou somente tenham a unha e o pé fendidos, tais como o camelo, a lebre, o coelho, que ruminam, mas não têm a unha fendida. Estes serão impuros para vós. Igualmente o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Vós o considerareis impuro. Não comereis de suas carnes, nem tocareis nos seus cadáveres. Dentre os animais que vivem nas águas, eis os que podereis comer. Comereis tudo o que tiver barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, tereis por impuro, e não comereis. Comereis de todas as aves que são puras. Eis as que não podereis comer: a águia, o falcão e o abutre, o milhafre e toda a variedade de falcão, toda a espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda a variedade de gavião, o mocho, a coruja, o açor, o caburé, o alcatraz, o ibis, a cegonha e toda a variedade de garça, a polpa e o morcego. Tereis por impuro todo o inseto volátil, não comereis deles, mas comereis de toda a ave pura. Não comereis animal algum encontrado morto. Podereis dá-lo ao estrangeiro que habita dentro de seus muros, e ele o comerá, ou então vendê-lo a um estrangeiro, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Porás à parte o dízimo de todo o fruto de tuas semeaduras, de tudo o que teu campo produzir cada ano. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, para nele residir o seu nome, o dízimo de teu trigo, de teu vinho, de teu óleo, bem como os primogênitos de teu rebanho, grande ou miúdo, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus, para sempre. Mas se for muito longo o caminho, de modo que não possais transportá-lo, porque o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus para nele residir o seu nome é afastado demais, e ele te cumulou de muitos bens, venderás o dízimo e, levando o dinheiro desta venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás ali com esse dinheiro tudo que lhe aprouver: bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com tua família.
Não negligenciarás o levita que vive dentro de teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse terceiro ano e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva que se encontram em teus muros possam comer à saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, o livro de Números nos ensinando os regulamentos para viver na nova terra, as leis de ofertas, que nós também saibamos viver como pessoas novas, renascidos em ti, libertos da escravidão do pecado. Que nós, Senhor, sejamos leais a ti e não cometamos a idolatria, segundo o livro do Deuteronômio nos ensinou. Que nós não coloquemos o dinheiro, o prazer, o poder, as pessoas em primeiro lugar na nossa vida, mas que o Senhor seja sempre o centro de tudo, Senhor. Nos ensina a sermos santos no nosso cotidiano e a te agradar, Senhor, em tudo que somos e fazemos, em tudo aquilo que é a nossa vida cotidiana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, no livro de Números hoje, o Senhor já está lhe dando leis de ofertas, etc., para quando eles entrarem na Terra Santa. O Senhor já está os ensinando, porque, como eu disse, esse povo não sabia ser livre. Eles nunca tinham sido livres, então Deus os estava ensinando e também dando leis para que eles não se perdessem no tempo do sucesso, no tempo da realização das promessas. Porque tem muita gente, me perdoe, que acaba se perdendo no tempo da realização das promessas, quando Deus dá tudo o que prometeu. A gente precisa ter os olhos abertos também, porque no tempo do sucesso, Salomão se perdeu, nós vamos ver isso mais para frente, no tempo de glória, no tempo de muitas realizações. Moisés vai lembrando também eles ali, né, da lei que foi apresentada no livro do Levítico, né? E o coração da lei é o que Deus diz, né, que os israelitas, vocês são meu povo, né? Eu coloquei meu amor sobre vocês, né? Então, as consequências de quebrarem, da lei ser quebrada, né, do pecado, são severas, né, às vezes chocantes. Aos israelitas que escolherem, né, se rebelar contra Deus intencionalmente, né, que caírem, escolherem permanecer no pecado, né, Deus vai tratar eles segundo aquilo que eles escolheram, né? Eles escolheram não ser parte do seu povo, então Deus vai tratá-los como os povos pagãos, né? Deus diz ao seu povo de Israel, né, que desde que que o mundo vai ser abençoado através deles, eles têm que ser diferentes do mundo, eles precisam ser santos, né? Deuteronômio fala também das ofertas que precisavam ser dadas, né, para suportar os levitas, os sacerdotes, para dar suporte, melhor dizendo, né, para ajudar. Porque não adianta só adorar, tem que sustentar o culto também, né? Fala também das ofertas que a gente precisa dar, da ajuda para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, né? É difícil às vezes de entender, né? O mesmo Deus diz que aqueles que não observarem o sábado vão ser executados e ao mesmo tempo se preocupa com a viúva e com os órfãos, né? Para nós, na nossa mentalidade moderna, é difícil entender. Mas é que Deus, como eu já expliquei várias vezes, ele estava falando numa linguagem que o povo entendia. Era um povo muito bruto, um povo escravo, um povo animalizado. Então ele tinha que ser firme para o povo entender, né, a necessidade de ser santo e de ser diferente. E em Números capítulo 15, que nós lemos, né, Deus instrui as roupas que eles deveriam usar, né, para lembrarem-se dos mandamentos, né, para serem fiéis. A cor azul é usada também no tabernáculo, né, uma cor que lembrava, né, a santidade de Deus, né, no Antigo Testamento. E quantas vezes, né, que o Antigo Testamento fala da importância de dar ajuda para os padres, para a igreja, né? Também para ajudar as viúvas, os órfãos. Na igreja hoje, né, o catecismo fala muito sobre isso. É importante ainda ajudar os padres, a igreja, a paróquia. Ajudar quem tem necessidade. Sobretudo, gente, as viúvas e os órfãos. Se tem alguma viúva na sua família, algum órfão, ajude, considere hoje o que você pode fazer por essa classe, por essas pessoas que precisam muito de ajuda. E Deus quer que nós sejamos caridosos. Às vezes a gente fica esperando as pessoas pedirem. Não espere. Se você vê que a pessoa precisa, ajude. É importante notar que o livro de Números, fazendo memória ali de Levítico, né, está também falando mais uma vez dos animais puros e impuros. Às vezes é difícil para nós entendermos, né,
as proibições, né, alimentares. Mas é um mergulho profundo isso, na cultura e na fé dos antigos israelitas. Essas leis dietéticas que a gente pode dizer, né, podem parecer estranhas e arcaicas para os nossos padrões modernos, mas eram fundamentais para a identidade do povo de Israel, gente. A importância dessas proibições alimentares da época, lá do puro e do impuro, vai muito mais além da simples escolha de alimentos. Elas refletiam a compreensão religiosa, cultural, da pureza e da santidade. São subdivisões, né? Primeiro, os animais terrestres impuros. O texto diz que os animais ruminantes com casco fendido eram considerados puros, enquanto aqueles que não possuíam essas características eram considerados impuros. Isso incluía animais como boi, ovelha, cabra, que eram essenciais para a dieta dos israelitas, né? Então, os que tinham casco fendido eram considerados puros, né? Tais esses como boi, ovelha e cabra que eles comiam. Outra subdivisão, os animais aquáticos impuros, né? Aqueles que tinham barbatanas e escamas eram permitidos, enquanto outros, como camarões e lagostas, eram proibidos, né? Isso não apenas só influenciou a alimentação, mas também demonstrou a importância de manter a distinção entre o que era considerado puro e impuro no mundo aquático para eles, né? Depois tinham as aves impuras, né? As aves de rapina e aquelas que se alimentam de carniça eram classificadas como impuras, né? Tal como o urubu, enquanto outras aves eram permitidas para o consumo. Essas restrições ali, gente, tinham o objetivo de promover a santidade, a separação, né? Evitando a contaminação espiritual que era associada na época a certos consumos de animais, né? Depois tinham os insetos impuros. E é importante notar que essas proibições não eram somente em relação à nutrição física, mas também tinham um profundo significado espiritual, cultural para a época, né? Elas ajudavam a manter a separação dos israelitas das nações vizinhas que comiam essas coisas e a reforçar a ideia de que o povo de Deus era chamado a ser diferente, né? A ser santo. Além disso, essas leis eram uma expressão de obediência à vontade divina, demonstrando ali a devoção dos israelitas, né? Num resumo, né, essas proibições alimentares podem parecer complexas hoje para nós, mas elas são fundamentais para a gente compreender a fé e a cultura dos antigos israelitas. Elas nos lembram da importância da santidade, da obediência a Deus, da necessidade de manter separação entre o sagrado e profano, né? Mesmo que essas leis não tenham o mesmo significado para nós hoje, a gente pode apreciar a profundidade, né, do que elas representam e moldar a identidade ali do povo de Israel. Mas também, se você for ver, os animais aquáticos que eles proíbem são considerados lixo do mar, né? Lagosta, essas coisas assim, esse tipo de animais, esses frutos do mar, né? Se você for fazer uma análise, desculpa eu falar assim, mas eu já ouvi até nutricionistas falando isso, né? Então tinha um sentido também nutricional, porque os padrões de alimentação daquela época eram difíceis, não tinha, de higiene, os padrões de higiene eram muito fracos, e o porco é um animal muito já, né? E o nome já diz, então era uma maneira de protegê-los de qualquer contaminação. Naquela época não tinha fogão tão forte para ferver, para fritar tão bem o porco, né? Era uma maneira de impedir alimentação, contaminação, doenças, mas também era uma maneira de diferenciá-los dos outros povos e tinha um significado espiritual para eles. Enfim, só uma curiosidade, né? Isso não é o essencial aqui. Que Deus sobre você, sobre o seu dia, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te ilumine. Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Desse evangelho não, dessa leitura, dessa reflexão, o que ficou forte para você. E firme aí com o parceiro de estudo, com os grupos de estudo, isso ajuda muito. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Feliz, chegando até você
nesse momento tão especial. Se você está acompanhando aqui o programa ao vivo nessa terça-noite, Deus abençoe você, também você na reprise, na madrugada de quinta para sexta, na sexta-feira à tarde. Olha, você sabe que aqui no programa Para Ser Feliz, esse é o seu, o meu, o nosso momento de intimidade com Deus. E eu não me canso de repetir que eu estou aqui para ser padre para você, para ouvir teu coração, para direcionar você no caminho de Deus, para rezar por você. Na terça-noite, você que acompanha o programa ao vivo nas terças, nós temos a última meia hora, melhor dizendo, diante do Santíssimo Sacramento, rezando. E é você quem faz acontecer o nosso programa. Você sabe que no começo, o padre sempre introduz o tema, né? E depois, no segundo bloco, você envia suas mensagens via redes sociais, WhatsApp, também através do Twitter, Facebook, enfim, Instagram, né? Você vai enviando as suas dúvidas, suas intenções, e o padre aqui, sendo padre para você, porque eu fui ordenado padre para abençoar a tua vida. É um prazer ter você na nossa sintonia, receber tua mensagem, acolher você aqui, né? Eu vou tentando responder. Então, é um programa muito bonito que constrói essa comunhão entre a gente, essa interação entre a gente, né? Somos uma família, a família para ser feliz. E depois, claro, esse programa fica salvo também no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube, também no canal do Padre, no meu canal. Você pode ouvi-lo novamente, assisti-lo novamente. E mais, ainda mais, porque nós estamos vivendo nesses dias, você sabe bem, uma série sobre os temperamentos, dentro da grande série sobre as virtudes, né? Nós estamos falando sobre as virtudes cristãs. E por que falar sobre o temperamento, os temperamentos, dentro dessa série sobre as virtudes? Porque o temperamento é uma tendência inata, né? É orgânico, mineral da nossa personalidade, mas a gente não tem que se entregar ao temperamento de qualquer jeito, não. A gente pode e deve educar o temperamento através da virtude. Através da virtude. Mas antes de desenvolver esse tema com mais maestria, com mais profundidade, melhor dizendo, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Você mesmo. Quero falar com você nessa noite. Deus quer dar respostas, direção para você. Então abra o teu coração, permaneça aqui na sintonia do Pra Ser Feliz, pela TV Canção Nova ao vivo. E também nós estamos nesse tempo com a propaganda, o influxo da propaganda eleitoral gratuita. Então, lá por volta de 8h30, se você assiste no ao vivo, terça-noite, hoje ao vivo, nós vamos ter um break, uma parada, porque nós temos a propaganda eleitoral gratuita por uns 8 minutos, e daí a gente volta. Mas, por favor, depois da propaganda, ou se você quiser assistir a propaganda, é sempre bom também ouvir as propostas, né? Mas se você não quiser, volte para aqui para acompanhar o programa, para ouvir o padre, para enviar a sua mensagem, para interagir com o padre, né? É muito especial para mim, muito importante ter a sua presença, a tua sintonia e a tua companhia, tá certo? Não me deixe sozinho depois aí da propaganda eleitoral gratuita. Gente, quero já acolher com muita satisfação a Juliana Moraes. Muito obrigado pela sua presença, Juliana. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Look discreto hoje, você já percebeu, né? Esses dias atrás ela estava de laranjado, outros dias com os looks vivos, mas tá bom, o clima tá assim aqui em Cachoeira, mais fresquinho, chovendo, né, Ju? Tá corroborando com o clima de hoje. Filha, muito bem-vinda, Deus ilumine você. Amém. Muito bom ter você aqui. E antes até de você dizer qualquer coisa, eu já me recordei que você partilhou comigo que hoje é aniversário de alguém muito especial. Quinta-feira. Quinta-feira, isso que eu falei. Só que não, né? Quinta-feira é aniversário da mamãe Moraes, da mãe da Juliana. Então, mãe, olha só, Deus abençoe a sua vida, atenda os desejos do seu coração. A gente brinca aqui na Canção Nova que mãe de um missionário é mãe de todos. Então você, me sinto também, né, um pouco filho aí, como os meus irmãos da comunidade também. Como é o nome da mamãe mesmo, Ju? Você falou com o padre, mas o padre está confuso. É Maria Aparecida. Um nome desse? Será que tem moral com Nossa Senhora, né? Ah, muita, viu, padre? Não é pouca, não. Maria Aparecida. Que bom, Ju, que bom ter você aqui. Semana passada nós brincávamos que você teve um final de semana de descanso, foi pra praia, né? Foi. Só que eu perguntei pra Ju aqui antes do programa, já voltou à vida normal? Super. Como não volta, né? Com a nossa rotina sempre intensa. Vigília essa madrugada, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho.
E, aliás, Tivemos a antes de vigília. você falar, já faz o convite, já fala quando, que hora que passa, como que é, para você que está aí acompanhando pela TV, poder também, que perdeu o sono, ou tiver aí um tempo livre, gostar de rezar na madrugada, fazer essa experiência com a gente. Sim, com certeza. O objetivo principal da vigília, padre, é nós levantarmos um corpo de intercessores, né? De intercessão profética, porque a gente vive num contexto onde se faz necessário ainda mais a intercessão, não só a nível de pandemia, mas a nível também de perseguição da igreja, como a gente já tem visto claramente, né? Então, ontem nós tivemos um momento fortíssimo de grande intercessão, né? Às vezes, às 3? da meia-noite às 2, toda virada de segunda para terça. Ao vivo pela TV Canção Nova. Isso. E ontem nós trabalhávamos essa consciência, né? Porque nós temos os nossos pedidos, né? A gente reza pela família, reza por intenções particulares, mas nós temos também que ter esse olhar para o mundo, né? Para o que está acontecendo, e como cristãos que somos, nós temos esse compromisso de interceder, né? De mover o céu com o nosso clamor. Então, para quem quiser rezar conosco, está super, super convidado. Bom, Gil, obrigado pelo convite, obrigado por enriquecer a família Canção Nova que acompanha com essa notícia tão especial, né? E olha, eu quero também expressar que a gente precisa, de fato, entender que a oração é um processo, né? E que a gente vai, à medida que a gente vai, como quem cai na água para nadar, né? À medida que você vai nadando, você vai aprendendo a nadar. À medida que você vai andando de bicicleta, você vai aprendendo a pedalar. E tem gente que fala, padre, eu não sei, eu vejo a Juliana partilhando, eu vejo o senhor falando, né? Eu penso, nossa, que bonito, eu nunca vou ser assim. Filho, dá o primeiro passo, constrói a sua intimidade com Deus, sua vida de oração, vá galgando, né, novos patamares no seu relacionamento com Deus. É muito bom, muito especial, tá certo? Deus ilumine você. E olha, então hoje, de maneira muito especial, eu quero introduzir de forma diferente, porque semana passada o tema é tão denso, né? Foi a introdução geral sobre os 4 temperamentos, e eu também falei sobre o temperamento fleumático, né? Hoje eu vou fazer uma introdução que eu gostaria de ter feito na terça passada e não consegui, mas falando sobre 3 principais condicionamentos da nossa personalidade, da nossa construção enquanto ser humano, enquanto pessoa. Já adianto que hoje vou falar desses 3 condicionamentos, mas já adianto que hoje eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo. E também relembro a você que eu estou usando como base o livro do padre Royo Marín, um padre tomista espanhol fantástico, das páginas 784 a 790, um pouquinho depois até, nas quais ele discorre sobre os temperamentos, né? A importância da gente conhecer a si mesmo, né? Para você se tornar o que Deus quer, para você se tornar uma pessoa santa, para você viver bem o seu relacionamento com o seu marido, para você se entender melhor e se cobrar menos, para você superar uma depressão, para você desenvolver todo o seu potencial profissional, acadêmico, para você se tornar uma avó melhor, para você se equilibrar de dentro para fora no temperamento, na espiritualidade. Para tudo isso você precisa de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você se conhece? Filho, filha. Você sabe qual é o seu temperamento? Como as coisas funcionam dentro de você? Eu fiz a distinção semana passada entre temperamento e caráter. Temperamento é algo que a gente herda do pai, da mãe, inato, né? Aquele jeito de experimentar o mundo, de sentir, de se expressar, de se colocar nas realidades. Caráter é algo que é volátil. Você pode transformar o seu caráter à medida que você vai aprendendo coisas, renunciando, fazendo novas experiências, boas ou ruins, né? Ambos são elementos da personalidade da gente, né? Mas você se conhece? Você se conhece de verdade? É importante o autoconhecimento. Santa Teresa d'Ávila dizia que todo cristão, ela é muito profunda, né, quando ela fala das moradas da alma, da ascensão, do progresso espiritual, ela fala que todo ser humano, em especial todo cristão, todo batizado, para de fato progredir na vida, e aqui eu não estou falando só progredir na religião não, tá? Progredir em todas as áreas, profissional, econômica, acadêmica, nos relacionamentos, o ser humano precisa se conhecer.
E Santa Teresa d'Ávila dizia que a gente precisa ter um autoconhecimento a partir de Deus. O autoconhecimento que vem da oração, dizia Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. O autoconhecimento que vem da oração, porque na oração Deus nos revela a nós mesmos, não é? É claro que também a gente precisa conceituar e entender os nossos temperamentos, né? Existem vários testes de temperamento, alguns sites confiáveis, eu não me sinto autorizado a divulgar nenhum aqui, mas também com um terapeuta você pode fazer, né? Teste de temperamento. Hoje eu vou falar do temperamento sanguíneo. Já adianto que São Francisco Xavier tinha o temperamento sanguíneo, Santo Agostinho tinha o temperamento sanguíneo, São Pedro tinha o temperamento sanguíneo e muitos outros santos. Ou seja, o temperamento, a predisposição do seu temperamento, o seu gênio, né, como os antigos falavam, né, fulano tem um gênio ruim, tem um gênio assim. Isso não impede você de se tornar o homem, a mulher que o coração de Deus sonhou. Mas, é claro, você precisa educar o seu temperamento. O padre Roio Marim fala sobre a importância de educar o temperamento pela prática da virtude, pela espiritualidade. Deixar que o Espírito Santo molde o nosso temperamento, retire de nós os excessos, né? Os desequilíbrios. Gente, quanta gente desequilibrada. Talvez você hoje, filho ou filha, você esteja vivendo um desequilíbrio na mente, nos pensamentos, um desequilíbrio nas emoções, um desequilíbrio nos sentimentos. Qualquer coisa te tira do centro e você começa a ficar agitado, agitada, e começa a pensar demais, e começa a se preocupar e sai do centro, né? Se descentra. Talvez você esteja vivendo assim, sem equilíbrio. Qualquer coisa te descentra, aí você desconta no marido, desconta na filha, desconta na colega, mas no fundo é que você está desequilibrada, de dentro para fora. Você está vivendo, cada hora você é um personagem, né? 14 pessoas dentro de você ao mesmo tempo, né? Então é preciso se conhecer e permitir que o Espírito Santo vá domando. Dentro da gente tem um cavalo bravo, sabe? Sem sela, que é Deus somente que pode domar. E que Deus vai domando à medida que a gente vai dando espaço para Ele, rezando, praticando as virtudes, né? Importantíssimo cultivar uma vida de virtudes, cultivar as virtudes, é importantíssimo. Agora, antes de entrar diretamente na reflexão sobre o sanguíneo, eu quero colocar algo muito singular, que, como eu disse, eu gostaria de ter expressado semana passada, ter dito, que são os condicionamentos. O que são condicionamentos, filho, filha? Olha, veja bem, para ouvir com atenção isso que o padre está falando. Eu sei que talvez para algumas pessoas mais simples, né? E não se sinta excluído desse diálogo aqui, pode parecer algo muito distante, mas olha, talvez você é uma pessoa simples, não teve estudo, mas você não deixou de ser humano por causa disso, né? De ser gente, de sentir, de ficar triste. E o padre está falando uma coisa, filho, filha, que todo ser humano vive. Todo ser humano tem um temperamento, não é bobeira. A gente precisa se conhecer. Então vem pra cá, participa. Escuta o que o padre está falando, tá? Às vezes a gente tem um preconceito. Fulano fala difícil, eu não consigo entender. Mas a gente não para escutar, né? Talvez Deus está falando o que você precisa ouvir por causa de um preconceito tolo. Você se priva de receber a bênção e a graça que Deus preparou para você naquele momento, né? Sabe, uma coisa que eu aprendi desde cedo com meu pai, por exemplo. Meu pai é um caminhoneiro, né? Desde criança eu lembro do meu pai pegando o caminhão, sumindo por esse Brasil, ficando tanto tempo fora. E nas minhas férias eu amava viajar com meu pai. Naquela época, década de 90, o caminhão velho que dava medo. E eu ia viajar com meu pai, velho para agora, né? Na época também, um pouquinho menos, né? Mas era tão gostoso, nós viajávamos juntos e conversávamos. E meu pai foi me ensinando a dirigir, né? Novinho, olha, estou fazendo uma confissão pública aqui de um mal feito. Eu era ainda de menor, mas em família de caminhoneiro naquela época, né? Era uma ofensa o menino que não aprendesse a dirigir o caminhão, né? Eu sempre tive uma aptidão um pouco mais lúdica, gostava um pouco mais de estudar,
mesmo com toda a minha vida, né? Que você talvez conheça o testemunho do padre, mas eu gostava de estar ali com meu pai, e ele sempre me ensinou a ouvir as pessoas, né? A ouvir, a baixar os preconceitos e escutar o que o outro tem a dizer, porque a gente sempre pode aprender algo com alguém. Às vezes nós íamos arrumar o caminhão na oficina, eu parava em algum lugar, e eu, como criança, adolescente, já falava, mas na fase mais de infância, que depois na adolescência eu dei um pouco de trabalho, não viajava mais muito com ele, mas eu ia falar alguma coisa, nossa pai, está errado aquilo que o mecânico está fazendo, né, no caminhão. Meu pai falava, espera ele falar o que ele está fazendo, né, porque você e eu não somos mecânicos. E ele foi me ensinando a ouvir as pessoas, né, a ouvir o diferente, a ouvir o mecânico, a ouvir e respeitar a opinião dos outros, na sua simplicidade, né? Ele foi me ensinando isso. Enfim, então escute e se abra a isso. Condicionamentos. Quais são os 3 condicionamentos? O que é um condicionamento? É aquilo que condiciona, que influencia a gente, que faz a gente ser o que a gente é. Primeiro condicionamento que faz a Juliana ser Juliana, o padre Adriano ser padre Adriano, o Pellerson ser Pellerson, que é aqui o cinegrafista da câmera 1, o Valdir, o outro cinegrafista que eu sempre confundo o nome, Iago, né, que está ali também na câmera 3. O que faz a gente ser a gente? Em primeiro lugar, os condicionamentos genéticos, temperamentais, aquilo que você herdou do seu pai, da sua mãe. Tem gente que tem o gênio da mãe, né? Às vezes é um processo que o marido tem uma coisa que ele não gosta na esposa. Aquele jeito explosivo dela, padre. Ai, padre, eu devo ter jogado pedra na cruz. A minha filha nasceu igualzinho, com o mesmo defeito, padre. Com o mesmo jeito, com a mesma estupim curto, com a mesma mania de limpeza, de perfeição. Claro, eu estou pincelando, eu vou explicar, falando do sanguíneo, que o temperamento é muito mais profundo, é uma camada mais interna, né? Mas a gente herda, tem um condicionamento genético, a gente herda predisposição para doença, a gente herda uma predisposição para diabetes, e a gente herda também, não é? O jeito, o temperamento, que são 4 os basilares que Hipócrates, lá no século IV a.C., ensinou, e é a teoria que mais persiste, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Então, os condicionamentos temperamentais nos influenciam, genéticos, a gente recebe o temperamento. Mas o segundo tipo de condicionamento são os condicionamentos dos vícios, dos pecados que a gente vai repetindo, que vão se enraizando em nós e vão roubando a nossa liberdade. Por exemplo, a pessoa que acostumou a beber, ela não nasceu bebendo, mas aquele hábito de repetir o beber demais vai se enraizando e a pessoa se torna escrava daquele vício, seja da bebida, da droga, de uma perversão sexual, de um falar mal, de um reclamar. Os condicionamentos que vêm dos vícios. E o terceiro tipo de condicionamento que influencia a gente demais, que nos atinge, é aquilo que é chamado de condicionamento ambiental. O que isso quer dizer, padre Adriano? São os condicionamentos que a gente recebe do ambiente no qual a gente é formado, criado. Olha, bote uma coisa na sua cabeça, filha, nós somos influenciáveis. O ser humano é influenciável. Você é influenciável. E muito do que a gente pensa, acredita e acha que tem convicção, nós fomos sugestionados pelo ambiente para pensar assim, para crer assim, para achar dessa forma. A gente é influenciado pela novela que assistiu, pela música. Esses dias eu estava assistindo um filme, minha sobrinha me falou, estava querendo relaxar, às vezes a gente precisa de um pouco de entretenimento, né? E eu fui assistir um filme num serviço de streaming mais famoso, que tem plataforma aí com muitos filmes, que você já sabe o nome, que eu não vou dizer aqui para dar ibope, né? Mas essa plataforma que você pensou, cheia de filme, que todo mundo está devorando nessa pandemia, né? E eu vi o filme que falava a história da família, da irmã ali de um prestigiado detetive, né? Se você assistiu, você já sabe o que eu estou falando. Gente, eu vi 15 minutos e eu fiquei imaginando um adolescente vendo aquele filme. Gente, depois os adolescentes que não têm ainda o córtex pré-frontal, a parte do cérebro toda elaborada para ter senso crítico demais, diferenciar as coisas, não é por mal, não estou tendo preconceito dos adolescentes, isso é científico. Eles não conseguem ter o juízo de um adulto para ver as coisas, né? Porque eles estão ainda, com o cérebro deles, os valores deles estão sendo construídos, né?
E aquela série me chamou tanta atenção, porque ela sugestionou desde o início feminismo, ou melhor, femismo, né, que é diferente de feminismo, eu vou explicar. Ódio, a menina, tudo que acontecia, ela deixava assim, uma menina novinha, eu não preciso de homem, eu não preciso de família, eu sou mais eu, todo mundo é preconceituoso com relação a mim. As ideologias, elas vêm para dividir, para colocar o ser humano contra o outro. Não tem uma guerra entre homem e mulher. Claro, tem coisas que a gente precisa combater, como o machismo, como os feminicídios. Claro que tem, a gente está acordando, graças a Deus, pouco a pouco. Não é que aumentou, é que agora a gente tem ciência dos casos, né? Aconteceram muitas injustiças na história, assim, a gente sabe. Mas eu vi aquele filme formando a cabeça dos adolescentes, formando para dúvida com relação à identidade sexual, eu vi ali, formando para odiar a família, para não se sujeitar. Gente, a família é o maior projeto de Deus, a maternidade é um grande dom de Deus para as mulheres. Algumas, claro, como as religiosas, optam por não ter filho, por um nobre ideal, por um outro ideal, algumas têm algum problema, né? Não podem conceber, mas a família não é algo ruim. Ser mãe, ser pai não é algo péssimo. Gente, é o projeto de Deus. Mas as pessoas depois se julgam inteligentes. Eu não gosto da igreja, eu não gosto da Bíblia, eu penso com a minha cabeça. Pensa nada, tá desde criança sendo massa de manobra na mão de uma mídia corrupta, porque isso é manipulação, desonesta. Está enfiando desvalores na cabeça dos nossos jovens. E todo mundo assistindo sem questionar. Não conhece a Bíblia, mas conhece tudo que o mundo fala. Depois começa a pensar contra Deus, contra a igreja. Como lá no Chile, nós vimos ontem. Horrível. Muitos movimentos feministas por trás, que quebraram tudo, que destruíram igrejas, queimaram igrejas. Gente, olha, eu gosto de falar, escrevi um livro já sobre isso, fã das mulheres, luto pela causa das mulheres, mas uma coisa é o feminismo original, que nasceu lá atrás, lá na década depois de 40, especialmente na década de 60, como um movimento para defender o direito das mulheres trabalharem, os direitos de votar, os direitos iguais. Isso é lindo. Só que depois, isso é válido, esse movimento chegou a um extremo tão grande que eles começaram a não combater o machismo, mas começaram a combater o homem. A luta da mulher não é contra o homem, é contra o machismo, é contra a violência. A luta da gente não é contra o pecador, é contra o pecado. Não é contra as pessoas, é contra os vícios, os defeitos, sabe? Então, depois de um tempo, esse movimento se tornou aquilo que é chamado pelos estudiosos de femismo, não feminismo, ou misandria. O que quer dizer misandria? Vem do grego misós, andrós, ódio contra o masculino. Mulheres que sofreram por décadas, por séculos, claro, a gente reconhece, mas que se tornaram, como diz aquela metáfora, ao invés de jogar a água suja na qual o bebê tomou banho, jogaram junto com a água suja a criança pelo ralo, né? A gente entende, mas filha, Deus não te quer lutando contra o homem, lute contra o machismo, lute pelos direitos, mas não, porque senão o projeto de Deus, você está vendo como é sorrateiro? O projeto de Deus é a família, é o amor, mas vai entrando na cabeça dos nossos jovens, que vão crescendo odiando homens. Eu sei que tem muitas situações, eu respeito o seu sofrimento pessoal, né? Talvez você teve um homem que te traiu, que foi difícil com você, né? Foi difícil, mas filha, não desista do amor, não desista do projeto de Deus. Não deixe essas ideologias que motivaram aquilo que aconteceu no Chile ontem tomarem conta da sua cabeça, porque é sorrateiro. De repente a pessoa diz, eu sou inteligente, eu não gosto da igreja. Inteligente nada, foi manipulada a vida inteira. Não pensa com a própria cabeça e se acha o máximo. Porque viu um videozinho na internet de 5 minutos falando que a culpa da morte dos dinossauros é da igreja. Estuda com seriedade, existiram sim erros. Mas olha, não tem uma instituição no mundo que faz a caridade que a Igreja Católica faz. Na África, com leprosários, com casa cuidando de gente morrendo. A Canção Nova tem uma casa lá em Moçambique. Ontem o padre Ademir, nosso padre que mora lá, postou um vídeo, acabou a gasolina da moto dele, que ele vai celebrar nas comunidades de moto, né? E ele estava no meio da savana, e ele gravou o vídeo falando, nossa, acabou a gasolina, tomara que não tenha nenhum leão nessa savana. Isso ninguém vê, né? Mas a gente vai sendo manipulado. Enfim, acabei me estendendo nessa introdução, mas vou entrar agora no temperamento sanguíneo. O que é o temperamento sanguíneo? É esse temperamento
da pessoa, o símbolo do sanguíneo é o ar. O ar, ele se expande, né? Ele vai acontecendo, ele vai chegando, ninguém segura o ar. O sanguíneo é aquela pessoa que tem aquela predisposição a ser extrovertida, a ser afável, amável, ela sabe como falar, ela trai um magnetismo, ela é para fora, ela atrai atenção, ela é empática, né? Ela gera simpatia dos outros, ela sabe se colocar no lugar do outro, não é aquela pessoa hiper orgulhosa, fechada nas próprias ideias, mas é aquela pessoa que é um pouco inconstante, sabe? Aquela pessoa que começa um monte de livro e não termina, que de manhã quer ser padre, à noite quer casar, de madrugada quer ser militar, no outro dia quer ser médico, um pouco inconstante. E é uma pessoa muito ligada às próprias sensações. Qual que é o defeito dominante do sanguíneo? Segundo, defeito dominante é a terminologia que nós usamos de Santo Afonso Maria de Ligório, é a inconstância. Ele tem dificuldade de ser constante na oração, ele tem dificuldade de se concentrar nas coisas. É aquela pessoa que geralmente o sanguíneo que não se trabalha no próprio temperamento, ele tem uma predisposição para o pensamento acelerado, para a ansiedade, ele tem dificuldade de se concentrar, ele é muito na sensação, ele sente, expressa e depois esquece. Enfim, o padre vai ter que fazer um break agora e você volta rapidinho para a gente estar junto aqui, tá bom? Deus abençoe. De volta com o programa Para Ser Feliz, novamente. Já quero dizer que nesse segundo bloco, que está um pouquinho menor, óbvio, por causa de toda essa logística aí, não é? Com a propaganda eleitoral gratuita, eu quero receber a tua mensagem via Instagram, Facebook, Twitter, as redes sociais estão aparecendo aí para você. Vi que o padre está aqui para acolher você, a sua partilha, sua mensagem via WhatsApp também. E já quero começar agradecendo as cartinhas que nos foram enviadas a Tânia Santana, lá do Rio de Janeiro, do bairro do Flamengo, pedindo oração pelo seu filho, rezando por você, viu, Tânia? Obrigado pela carta que você mandou aqui para o padre. Também a Maria Baio Freires, lá de... Deixa eu só ver que está difícil entender aqui. Milha, lá no Ceará. Milha, ou Milhã, o nome da cidade, se eu não me engano, Milhã, no Ceará, lá no bairro do Prado. Muito obrigado, Maria Baio Freires. E também quero, no comecinho desse bloco, já falar para você que você pode adquirir os produtos de evangelização da Canção Nova. Está aqui o livro do padre, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, o CD A Cura da Alma Feminina, que é um CD com músicas, com orações para a cura interior das mulheres. E também, nesta semana, hoje eu estou fazendo o programa ao vivo na terça, você que acompanha na reprise aí, a Entenda a Dinâmica, começou na segunda, vai até sexta, uma proporção do nosso departamento de audiovisuais, dos vestuários da Canção Nova, até 30% de desconto. Olha que bonita essa camiseta de São Miguel Arcanjo. Você pode aí dar uma passeada no loja.cançãonova.com e ver quanto vestuário bonito a gente tem lá para abençoar você, tá certo? Também agradeço os sócios evangelizadores da Canção Nova. Eu não vou nem tentar dobrar essa camiseta, que eu sou uma negação para isso. Vou deixar aqui. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova, muito obrigado. Canção Nova é uma TV que evangeliza 24 horas por dia, através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais, com obras sociais também. E quem mantém todo esse sistema de comunicação é você, sócio evangelizador, é você que ajuda a Canção Nova, que contribui mensalmente com aquilo que você puder. Se você quiser e puder, se torne um sócio. Acessando agora clube.cançãonova.com, contribua com a nossa missão de evangelizar. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Estou falando do temperamento sanguíneo, já estou aqui com as redes sociais abertas para receber sua partilha. Mas olha, como eu disse, Santo Agostinho era sanguíneo. E Santo Agostinho tinha uma profissão bem própria do sanguíneo. Ele era um orador, naquela época do Império Romano, que era uma mistura de advogado com marqueteiro, né? No contexto atual. Ele era pago, por exemplo, para fazer uma palestra e para na palestra convencer a sua audiência sobre aquilo que ele estava falando, né? Convencer sobre alguma coisa. Alguém o contratava para falar. E o sanguíneo, ele tem essa expansividade do ar, ele fala com facilidade, mas como eu disse, o defeito dominante do sanguíneo é a sua inconstância, também a superficialidade, como ele é muito movido à emoção. Às vezes ele tem um otimismo exagerado, né? Acha que entendeu as coisas, mas não se aprofundou, porque ele é muito preso à sensação. Então a superficialidade,
a inconstância, começa um monte de coisa, não consegue terminar, a agitação mental. O sanguíneo tem uma predisposição para o pensamento acelerado, para a ansiedade, para pensar muita coisa, né? E também, um dos defeitos dominantes do sanguíneo, segundo o padre Royo Marim, é que o sanguíneo tem uma predisposição para os pecados da sensualidade, os pecados da sensação, porque ele é muito apegado à sensação, então ele tem uma predisposição, se ele não corrige o seu temperamento, não eleva, não é para se acomodar não, tá? Para levar pela prática da virtude, pela oração, mas ele tem uma tendência aos pecados da sensualidade, da gula e da luxúria, porque ele é muito dado à sensação, ele sente aquela pulsão sexual errada e ele acaba se entregando se ele não luta. Ele é muito levado pelas sensações. É claro que a gente sempre tem um temperamento predominante e um outro que às vezes equilibra, né? Então qual que é a salvação, a solução ali para quem tem um temperamento sanguíneo? Trabalhar aquilo que Santo Agostinho trabalhou, que o tornou o grande doutor da igreja que ele é. A vida interior, a meditação. Porque o sanguíneo é muito para fora, é muito pensamento. Então ele tem que meditar. Ele tem que se focar em Cristo, meditar o mistério da vida de Cristo, trabalhar a respiração, mindfulness também, que é muito importante, né? O foco está ali presente no momento, o silenciar a mente, o acalmar os pensamentos. Tanta gente com ansiedade porque não consegue parar a mente, né? Muita gente assim também que tem essa predisposição sanguínea. Então a meditação, a oração, a vida interior, né? O sanguíneo não gosta de estar com ele mesmo, ele gosta de sentir. É muito comum o sanguíneo, por exemplo, ser movido por sensações. Ele não está namorando a namorada, está namorando a sensação que a namorada dá. Quando a namorada se torna desinteressante e não causa mais aquela sensação, aquele prazer, aquela paixão, ele descarta e pega outra, né? Então é preciso amadurecer esse temperamento. E conduzir o sanguíneo precisa conduzir a sua alma para a perseverança. Porque senão ele vai ficar um pula de galho em galho, um cabeça de vento, né? Precisa cultivar a perseverança. Você casou, passou a paixão, mas você escolheu aquela pessoa. Seja homem o bastante, mulher o bastante para honrar o amor que você jurou, para se apaixonar de novo por essa pessoa. Enfim, está aqui a introdução, deu para você entender um pouco como funciona o sanguíneo, né? E agora o padre quer receber as partilhas aqui pelo Instagram e pelo nosso WhatsApp. Olha só, Ana Paula Silva está dizendo: padre, o meu temperamento é sanguínea, sou muito agitada, ansiosa, explosivo. O sanguíneo também, ele não é irascível, não tem aquela ira do colérico, que eu vou falar depois, né? Sobre o temperamento colérico, mas ele também sente e reage rápido, né? É do sanguíneo, né? Então, filha, tem que, como o padre está dizendo, educar os nossos temperamentos pela virtude, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e faça uma obra-prima surgir. Às vezes nós estamos como uma pedra bruta, mas Deus quer trabalhar o pincel do Espírito Santo, quer pintar um quadro novo. Deus quer talhar a nossa alma, às vezes usando aquela talhadeira mesmo que arranca lascas, né? Para tornar a gente o homem, a mulher que o coração de Deus sonhou, a melhor versão de nós mesmos possível, né? Olha só, estou recebendo muitas mensagens aqui pelo Instagram. Mayra Polo, aliás, o José Antônio está dizendo: padre, falando sobre o temperamento sanguíneo, me identifiquei com o que o senhor falou. Sou muito ansioso, tomo ansiolítico, muitas vezes fico pensando no que vai acontecer, no que já passou. Gente, como eu disse, todo mundo tem dois temperamentos. E às vezes uma combinação que é bem cáustica é quando a pessoa é sanguínea com melancólico. Porque o sanguíneo ele sente muito, mas ele esquece rápido. Só que se o segundo temperamento é melancólico, o melancólico ele tende a internalizar. Então aí a pessoa tem que ter uma sabedoria, porque ela sente e o lado melancólico traz para dentro, ela fica remoendo aquilo que ela sentiu. E como por ser sanguínea ela sente muito, então é um malabarismo. Filho, então, primeiro ponto para você vencer um problema, o José Antônio da Silva Campos aqui pelo Instagram, é você reconhecer que ele existe. Olha, a gente tem que quebrar o padrão de pensamento acelerado. Tem gente que acorda, já pega o celular, já começa a mandar mensagem, e se não tem o que fazer, procura. A gente tem que quebrar. Se 5 minutos, se você começa, José, 5 minutos por dia, parando a sua mente para meditar, e sem pensar nada, ou se concentrando num foco, né? Você está quebrando aquele ritmo acelerado. Na hora de dormir à noite,
Não é no primeiro dia. A sua mente tem que absorver essa nova habilidade, né? A neuroplasticidade, a cabeça da gente vai incorporando novos conhecimentos. Você vai perceber que isso vai gerando impacto, você vai se desligando melhor ao longo do tempo. Não adianta só tomar remédio. Não adianta só se empanturrar de ansiolítico. Tem que mudar o padrão de vida. A gente está pensando demais, é muito estímulo que a gente está recebendo. Pelo celular, pela internet, pelo filme, pelas notícias, pelas preocupações. Então, eu gosto demais da meditação mindfulness, que não é, gente, não tem nenhuma ideologia por trás. Tem hoje comprovação científica, tem um artigo lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que prova o impacto positivo do mindfulness. O que é o mindfulness? É você estar presente no momento. Você já percebeu que, por exemplo, eu posso estar aqui e estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Posso estar aqui pensando como está a casa da minha mãe, posso estar aqui pensando amanhã eu vou no dentista, posso estar aqui pensando, nossa, eu estou no Sorrindo para a Vida essa semana, posso estar aqui pensando, nossa, meu time perdeu, o que não é mentira, infelizmente. Posso estar aqui pensando um monte de coisa. Então o que é o mindfulness? É você, por exemplo, em um momento do dia, dizer para você mesmo, eu estou aqui. E você vai se concentrar na sua respiração. E sentir o que é respirar por 5 minutos. Ou você vai meditar no mistério da vida de Cristo. Jesus ali na manjedoura. Isso que a gente devia fazer no texto, tá? Que a gente muitas vezes não faz. Contemplar os mistérios, né? O nascimento de Jesus, terceiro mistério gozoso. Fecha os seus olhos, fica por 5 minutos. Jesus ali na manjedoura, vendo a expressão de Maria, olhando Jesus, vendo os animaizinhos ali do lado. Você vai se transportar para a cena, mas no começo vai ser difícil, porque a cabeça da gente, do sanguíneo, quando ela vai se concentrar, quando ela tenta se concentrar, são 15, 20 coisas que aparecem. Mas esse excesso de pensamento, ele é prejudicial. Ele rouba a qualidade da nossa vida. Atrapalha os nossos relacionamentos, porque às vezes a pessoa é tão sanguínea, tão agitada, e ela e o marido estão quase acabando o casamento, porque o marido fala, a mulher não escuta. Ela não consegue escutar, porque ela é tão agitada, ela está fazendo tanta coisa. O marido está dizendo para ela como ela se sente, e ela está pensando no amanhã. Aí depois o casamento acaba, ela fala, padre, não sei porque aquele cafajeste me deixou. Ah, minha filha, devia ter um pouquinho de desconfiômetro, trabalhar o próprio temperamento, né? Porque às vezes ele já está falando, ou a mulher já está falando, ou o amigo já está dizendo, não está certo. Gente, essa agitação em excesso não faz bem para ninguém, não tem benefício. A gente precisa ter um momento para acalmar a mente da gente durante o dia. E o temperamento sanguíneo, se a gente não trabalha, ele pode nos levar a isso. Tá? Olha só, uma pessoa dizendo, padre, não quero ser identificada, mas eu gostaria de ter uma orientação sobre o meu casamento, aqui pelo Instagram. Meu marido não gosta dos meus pais, eu não sei bem se é ciúme, simplesmente posse, mas ele, disputa de um jeito que me faz muito infeliz. Da mesma forma, eu acredito no casamento como projeto de Deus, mas essa neurose com família dificulta demais o meu relacionamento. E ele não aceita mudar, não acha que tenha nada demais. Olha, filha, é uma situação chata, grave e muito imatura do lado da parte do seu marido, né? Esses dias eu conversava com um homem que disse, um rapaz, né? Padre, eu não aceito que a minha sogra venha em casa. Ela veio e eu pedi para minha esposa, pedi para ela ir embora. Eu falei, meu filho, como é que você pede isso para sua esposa, para ela fazer isso com a mãe dela? É muita imaturidade. Quando a gente casa com a família também, tá? Ai, padre, certeza? É. Claro que não precisa trazer todo mundo para dentro da sua casa, não nesse sentido, né? No sentido de que você casa com a história da pessoa. E nada magoa mais uma pessoa do que você ficar constantemente ofendendo o pai e a mãe, né? A história, a origem, o sobrenome, os valores daquela pessoa. Então, filha, é um problema real, está acontecendo. Não devia estar acontecendo, mas está, né? Então, a gente trabalha com a realidade. Então, filha, em primeiro lugar, reze muito por essa situação, peça libertação, faça um propósito de oração, talvez uma novena, um propósito jejuando e orando por essa intenção. Tem coisas que é só o jejum e a oração mesmo, né? É só o jejum e a oração. Não desista e quando você tiver a oportunidade, peça a Deus sabedoria e vai conversando com Ele. Mais uma vez, eu gosto de repetir isso. A gente não tem que corrigir as pessoas jogando os defeitos delas na cara, no rosto delas, né? Mas a gente tem que corrigir falando como a gente se sente. Meu amor, quando você faz isso, eu me sinto triste. Eu me sinto rejeitada, eu sinto que você não me ama, eu sinto que você está rejeitando a minha história. Fala como você se sente. Vá tentando, água mole, pedra dura, com a oração, tanto bate até que fura, tá certo? Aqui a Damiana, pelo Instagram, está dizendo, padre, meu nome é a Damiana Barreto, como equilibrar o temperamento colérico com sanguíneo? Uma combinação interessante também. Damiana, filha, todo temperamento, em primeiro lugar,
precisa ser conhecido, né? Você precisa conhecer o seu temperamento, fazer um teste, observar a sua família. E não é a reação que você tem quando você está num lugar que te obriga a ter aquela reação, mas é observar como as coisas acontecem dentro de você. Não existe temperamento ruim, nem bom, nem melhor, nem pior. Cada temperamento é um dom, é uma dádiva, tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem que aprender a conhecer e a minimizar os defeitos e a potencializar as virtudes. Por exemplo, sanguíneo. Ele pode ser alguém empático, um ótimo orador. Se ele desenvolve a sabedoria de meditar, de ter foco no momento presente. Se ele desenvolve uma vida interior, uma vida de oração com Deus. Se ele desenvolve a virtude da constância, da perseverança, ele se torna uma potência, como Santo Agostinho, que era sanguíneo e foi doutor da igreja. São Francisco Xavier, padroeiro das missões. São Pedro, primeiro Papa, todos sanguíneos. E o colérico, o padre vai falar depois. Mas você tem algumas virtudes que você tem que desenvolver para combater ali, minimizar os efeitos negativos do temperamento colérico. Eu vou falar isso, se eu não me engano, no próximo programa, terça que vem, sobre o colérico. Não vou adiantar agora, não vou dar spoiler não, tá? Porque eu tenho várias mensagens aqui para responder. A Divina Camilo falando, padre, aqui pelo Instagram, meu temperamento é sanguíneo, sou muito ansiosa. Então, olha, descobriu, mais uma vez eu digo, gente, não adianta só se empanturrar de remédio. Tem que mudar o padrão de pensamento. Tem que entender, tem gente que não deixa a mente descansar um minuto. Ou está no banho, já está ouvindo vídeo, aí depois está ouvindo, está assistindo filme. A mente da gente precisa, no mínimo, ter 1 hora por dia para simplesmente não fazer nada, simplesmente pensar. Por quê? Porque você está sempre ocupando a sua mente com tanto estímulo, a hora que você deita na cama, aí que ela começa a processar o que aconteceu no dia. Aí você tem insônia. Precisa caminhar sem celular, fazer uma caminhada sem o celular. Eu gosto, esses dias eu tenho feito. Eu não levo o celular, eu gosto de ouvir os passarinhos e processando o que eu vivi, o que eu preguei, as pessoas que eu encontrei. Importante. Quero chamar uma mensagem via WhatsApp aqui para nós, que a nossa queridíssima diretora Joana preparou. Boa noite, Padre Adriano, sua bênção. Meu nome é William, sou de Araruama, Rio de Janeiro. Falando em temperamentos, eu era uma pessoa extremamente ignorante, pavio curto. Sou consagrado de uma nova comunidade e meu fundador dizia que eu não nasci desse jeito. Conversa com o seu sentimento. Como isso transformou o meu temperamento? Eu dizia para mim mesmo, eu não nasci assim. Hoje eu sou paciente, busco domínio sobre as minhas emoções. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo eu vou sendo moldado. Que lindo, William, que partilha linda, filho. Muito obrigado. Manda depois qual que é a sua comunidade, tá? O padre quer saber, tá bom? Parabéns, Deus abençoe. Quero pedir já, Joana, uma outra mensagem aqui para nós, via WhatsApp. Mas olha, é isso que o William falou. Você não tem que ser definido pelo seu pior. Ai, padre, eu sou um sanguíneo, eu faço 5 coisas ao mesmo tempo, eu começo 15 livros e não concluo nenhum. Eu sinto muito, de repente eu quero uma coisa, depois eu já esqueci. Eu desencanto com a pessoa e quero largar. Eu não tenho perseverança, eu sou muito dado à sensualidade, muita sensação do comer, do sexo. Eu traio porque eu não consigo controlar. Gente, a virtude do autodomínio, encrateia, através da oração, da mortificação. O jejum precisa se... O sanguíneo, precisa se mortificar com o jejum, com a ascese, com a prática de mortificação, dizendo não para as suas sensações, né? O jejum é uma maneira de educar sua sensação, né? Dizendo não na hora que você quer comer. Eu vou falar isso no sábado, eu vou celebrar a missa no acampamento Revolução Jesus, aqui no Congresso Revolução Jesus, e eu vou falar sobre isso, sobre o jejum de dopamina. É muito interessante. Assiste aí 4 da tarde pela TV Canção Nova nesse sábado, né? Porque a gente precisa mortificar esse desejo de estímulo constante. Senão a gente vai ficar doente, com depressão, ansioso. É uma histeria coletiva, né, que a gente vive como sociedade. Enfim, vamos lá então para a próxima mensagem. Estamos também fazendo uma live aqui. Acho que deu um probleminha, a nossa produtora vai olhar aqui que a gente está fazendo uma live também. Boa noite, padre. Qual é o temperamento de uma pessoa que é indecisa, não tem iniciativa e não consegue brigar por nada? Olha, veja bem, nem sempre, ela não deixou o nome, né? Isso tem a ver com temperamento, tá, filha? Uma pessoa pode ser indecisa, não briga por nada, também, dependente do temperamento, se ela está vivendo uma depressão severa e não está reagindo, se ela traz muitos traumas e feridas, se ela não se sente amada, isso gera um desânimo, né? A assídia, a preguiça da alma, né? A pessoa vai perdendo a motivação. Então nem sempre isso tem a ver só com temperamento, tá? Mas, como eu disse na semana passada, falando já na introdução e falando sobre o primeiro temperamento, que é o fleumático,
que eu abordei aqui, o temperamento fleumático, naturalmente, é um temperamento que tende a se acomodar mais, né? Aquela pessoa mais estável, que fica dentro de si, que não gosta de sair do comodismo, que não gosta de mudança, que não tem tanta iniciativa, mas que tem outras virtudes fantásticas, que tem uma capacidade de análise muito especial, que é menos ligada às emoções, né? Às sensações, o contrário do sanguíneo. Então, talvez essa pessoa tenha um temperamento fleumático. Tem que conhecer, mas tem que observar também a história, tem que observar os condicionamentos, se não são feridas ou se não são vícios, enfim, tá certo? Aqui pelo Instagram ainda e pelo Facebook, olha só, muita gente está aparecendo aí na sua tela, as nossas redes sociais. Olha só, uma pessoa dizendo aqui, Padre, vejo o senhor falando do temperamento e minha esposa é muito temperamental. Já eu, apesar de ser militar, sou mais flexível, agradeço demais a Deus por ter colocado o senhor na nossa vida. Desde a primeira vez que o vi, senti uma alegria muito grande. Amo muito a minha esposa, mas olha que interessante, ele é militar, né? Geralmente o militar tem uma tendência, pelo menos é o inconsciente coletivo, pensa assim, né? Ser um pouco mais rígido, mas ele dizendo que ele é flexível e a esposa é mais general, né? Mais temperamental, né? Mas filho, é preciso em todos os temperamentos, todos, cultivar a virtude da caridade, do amor. Quem ama, vence a si mesmo. Quem ama, faz a vontade de Deus. Quem ama, educa o temperamento. Então ame a sua esposa, imperfeita como ela é, converse com ela, corrija, dê feedback quando necessário, né? Não desista dela, mas sempre coloque amor. Coloque muito amor em tudo que você faz. Porque é através do amor, o amar a Deus, o amar o próximo, o renunciar à própria vontade. É isso que vai educando a gente e moldando o nosso temperamento, elevando o nosso temperamento, tá certo? Olha, o padre já precisa dar a bênção. Se você estiver até acompanhando na reprise, o programa acaba aqui. Mas sempre na terça-noite, hoje, né? Estou fazendo ao vivo, você que acompanha na reprise, tem meia hora de adoração de 9 às 9:30 da noite, diante do Santíssimo. Muito especial, acompanhe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, tua família, tua casa, os objetos de cunho devocional que você apresenta, a água, que desça também sobre o seu temperamento, te dando humildade, coragem, disposição para trabalhar, melhorar o que precisa ser melhorado, potencializar o que já é bom. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus ilumina a tua vida. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem em todos os momentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu, Senhor. A cantar, eu vejo que essa música é muito providencial para esse momento. É preciso confiar em Deus. É preciso se submeter. Você é sanguíneo? Você é melancólico? Você é colérico? Você é fleumático? Não se prostre diante do seu temperamento. Se prostre diante de Jesus, de Deus. Porque quem se humilha diante dele é exaltado, é curado, é retificado por ele. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu, Senhor.
tudo que nós somos. Jesus, derrama agora o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Batiza-nos agora, Senhor, no Teu Espírito Santo. Batiza-nos agora, Jesus, a todos e a cada um de nós no Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, dá-nos uma dose forte da Tua graça, do Teu Espírito. Derrama uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Nós não queremos ser dominados pelos nossos temperamentos. Nós não queremos ser dominados pelo nosso defeito dominante. Nós não queremos ser dominados pelas inconsistências do nosso temperamento, pelos nossos defeitos, pelas nossas más inclinações. Não, nós queremos ser educados por Ti, Jesus. Nós queremos ser educados pela prática da virtude, pela graça do Teu Espírito Santo. E é claro que a virtude também é dom Teu. Não é somente uma atitude humana nossa, não é somente esforço humano, não é pelagianismo. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Não é só nós praticarmos bons atos, não. Nós precisamos da Tua graça operando em nós, do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos batiza nesse momento. Vem, Espírito Santo, e nos liberta de tudo que nos prende ao pecado, ao nosso pior. Vem equilibrar. Quantas pessoas o Senhor me revelava, quantas pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas. Você, filho, filha, você estava desequilibrado nos seus sentimentos, uma inconstância, tantos altos e baixos. Você estava desequilibrada nas suas emoções, nos seus afetos. Você estava desequilibrado nos seus pensamentos. Sua cabeça não para. É muito pensamento, é muita preocupação com ontem, com hoje, com amanhã. O Senhor está visitando você agora. O Senhor está libertando a tua mente desse estímulo excessivo, dessa agitação. O Senhor está trazendo equilíbrio para as suas emoções, para os seus sentimentos. Você que está nessa cama deitada desde cedo chorando, porque o teu namorado te abandonou e está com outra, reage. Sai desse desequilíbrio. Sai desse desequilíbrio. Jesus está curando o seu coração. Levanta dessa cama agora e vá tomar banho. Vai tomar um banho e vai comer. O Senhor está tocando uma mulher chamada Natália. O Senhor está libertando você, Natália, de uma grande tristeza e angústia que estava no teu coração. E diante das suas angústias, diante dos seus medos, diante dos seus problemas, você precisa cantar com a sua vida. Confio em Ti, Senhor, minha esperança. Confio em Ti. O Senhor está libertando pessoas que estavam escravizadas por um desequilíbrio sensorial, desequilíbrio nas sensações. Você queria sempre um novo estímulo, sempre uma novidade, e você se deixou enredar pelo pecado da impureza, ficando escravo da sensação que te dava a pornografia, o sexo desregrado. Isso tem feito mal para a sua alma. Não é isso que Deus quer. Não é esse o projeto de Deus para a sexualidade. Não é esse. O Senhor está equilibrando você agora, equilibrando as suas sensações. Pessoas também que estavam sentindo um desespero estão sendo libertas por Jesus agora. Você que está sentindo esse desespero, filha, porque você não tem mais forças para lutar pelo seu casamento, pela sua família. O Senhor está renovando as suas forças agora. O Senhor também está libertando pessoas que estavam com pensamentos de morte, de suicídio. Você queria acabar com a dor que você está sentindo, morrendo. O Senhor está visitando você agora, libertando você agora desses maus pensamentos. Quando nós cantávamos essa música, muitas pessoas foram libertas de uma cegueira espiritual. Você estava querendo resolver tudo por você mesmo, querendo mudar o mundo com seus esforços humanos somente. Mas o Senhor está dizendo: olha para mim, confia em mim, eu vou te levantar. Eu vou te levantar, eu sou Deus. Me vinha muito forte a imagem de Cristo crucificado. E no alto da cruz ele olhava para uma multidão e dizia: você precisa se reconciliar com a cruz. Você precisa se reconciliar com o crucificado. E o Senhor trazia forte ao meu coração que todos nós que nos dizemos cristãos, católicos, nós precisamos ser amigos da cruz. Nós precisamos entender que na cruz há uma sabedoria,
Há uma escola onde o Senhor nos forma, onde o Senhor nos amadurece. A escola do discípulo de Cristo é a cruz, não tem outra via. Eu quero pedir ao Senhor. O Senhor sabe como somos fracos, Senhor. O Senhor sabe como nós nos apegamos àquilo que nos é mais confortável, que nos traz uma aparente segurança, sejam coisas, sejam pessoas. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor nos introduza nessa escola de sabedoria, de entender que o sofrimento é inerente ao ser humano. E sendo inerente ao ser humano, nós precisamos amar aquilo que nos coloca mais próximos de Ti. Meu irmão, saiba que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas todo fruto que provém de quem passou pela tribulação, de quem passou pela cruz, são frutos que perduram, são frutos valiosos. Eu não sei quais são as facilitações que você tem buscado na sua vida para se desviar do sofrimento, mas eu convido você a se colocar de joelhos, se você puder, diante de Jesus aqui, eucarístico, e renunciar aquilo que são as suas facilitações, aquilo que são as suas distrações, aquilo que desvia você da sua própria vida e te coloca num mundo de ilusão, num mundo de autoenganação. Você que tem se auto-sabotado de tanto buscar facilitações, de tanto buscar distrações, a vida está passando e você não está vendo, porque você está ignorando a sua própria vida. Eu quero pedir, Senhor, levanta verdadeiros discípulos apaixonados pela cruz, não como o masoquismo, não como quem procura o sofrimento, mas como quem aceita e entende que o sofrimento vivido em Cristo é salvífico, o sofrimento vivido em Cristo é redentor, o sofrimento vivido em Cristo é libertador. Desperta o teu povo, Senhor, desperta o teu povo para a escola da cruz, para a escola da salvação. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado. Se é que ouvistes falar dele e fostes instruídos nele, conforme a verdade que há em Jesus, precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Deus está chamando você, filho, filha, é você mesmo, a se tornar uma pessoa nova. Como a Ju também rezava, você que tem se tornado escravo da ilusão, você está perseguindo a sua própria sombra. Você está dizendo para você mesmo, a vida é curta, padre. Eu tenho que experimentar de tudo, eu tenho que sair usando o meu corpo e usando o corpo dos outros de qualquer jeito, eu não tenho que me guardar, não tenho que rezar, eu só tenho uma vida. O que adianta você viver a vida inteira na ilusão de um prazer pecaminoso e depois perder a eternidade? Existe o céu, o inferno e o purgatório, existem. E nós vamos ter um destino eterno. E a gente precisa começar a construir o céu aqui, com as escolhas hoje. O Senhor está libertando você que estava iludido, você sanguíneo, nessa busca de prazer, sensitivo, as sensações, da sensação do comer, do sexo, do prazer, que são coisas lindas, mas do jeito certo. O prazer, assim como o dinheiro, Francis Bacon dizia que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão. Eu faço a mesma analogia para o prazer. Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Se ele te domina, a sua vida perde o sentido. Eu sinto Jesus libertando pessoas que estavam desgostosas com a vida. Jesus libertando pessoas que viviam se enganando de churrasco em churrasco, de prazer em prazer, de bacanal em bacanal. O Senhor está te chamando à mortificação da cruz, como a Ju bem trazia, a se configurar a Cristo, porque é morrendo que se vive para a vida eterna, como disse São Francisco de Assis na sua Bellius. A conquistarem o autodomínio a partir da oração, da mortificação,
do equilíbrio dos prazeres, que o Senhor seja o centro. Ajuda esse sanguíneo a equilibrar esse pensamento acelerado. Toca essa pessoa que está sofrendo de ansiedade, preocupada. Talvez ela tenha até um problema real, Senhor, mas ela deixou a ansiedade dominar. Liberta essa pessoa dessa ansiedade excessiva, que a prejudica no sono, que não a deixa descansar. Essa cabeça que só se preocupa, que é tão ativista. Liberta agora, Jesus. Faz-nos santos. Com o nosso temperamento nós queremos te seguir, nós queremos nos submeter a ti, nós queremos te obedecer e te adorar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você recebe essa bênção que sela em você agora tudo que o Senhor realizou, e na semana que vem nós falaremos sobre outro temperamento, sempre submetendo-os ao senhorio de Jesus.